Você está me ouvindo bem? Oi? Tá boa a qualidade do áudio? Tá boa, tá boa. Tá Bom, então legal? Beleza. vamos começar aqui a sessão temática 2, iniciando pelo trabalho Análise de Cenários Prospectivos, um estudo sobre a implementação de ensino híbrido em uma instituição de ensino superior devido à pandemia do Covid-19. Os autores, o professor Fabrício Maione, o André Luiz, o professor Carlos Francisco e o professor Marcos dos Santos. Professor Fabrício, pode ficar à vontade e compartilhar sua tela. Tá ótimo, Daniel. Muito obrigado. Já estou abrindo aqui. Você já está vendo a tela do trabalho? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Cinep. No passado, pude participar como palestrante, um evento sensacional, foi muito bem acolhido. Então, primeiramente, o agradecimento aí. Um prazer estar novamente aí com o professor Daniel. Espero que nas próximas edições, de forma presencial. Então, vamos lá. O trabalho ele é uma análise de cenários prospectivos, um estudo sobre a implementação do ensino híbrido em uma instituição de ensino superior. Esse trabalho ele foi desenvolvido na UF, no doutorado da UF, né, por mim e pelo meu colega, Fabrício e André, e os professores Carlos Francisco Simões Gomes e professor Marcos dos Santos. Né? Então, em decorrência da pandemia, o distanciamento social ele surgiu como uma medida essencial para auxiliar aí na contenção da propagação da doença. Né? Então, houve um impacto direto no ambiente educacional e ele precisou ser revisado. Né? Houve uma necessidade de revisão desse processo de ensino de uma forma acelerada, né? Muito inesperada. Então, houve essa substituição do formato de ensino presencial pelo virtual. E aí o ensino híbrido ele surge como uma tendência num cenário pós-pandemia, né? Ou um cenário, pelo menos, de pandemia controlada. É muito possível que a gente tenha que voltar às aulas presenciais num cenário que a pandemia não tenha sido, de fato, erradicada ainda, né? Então, esse modelo de aprendizagem misto, que contempla tanto atividades presenciais e à distância, ele surge como uma alternativa, mostrando-se mais alinhado às medidas de combate ao coronavírus, né? Então, praticamente nenhuma organização ela estava, de fato, preparada para lidar com as consequências do distanciamento e isolamento social. Isso não foi diferente no ambiente acadêmico, né? Um ambiente que é cercado também de muitas incertezas. Embora essa época da Covid, né, seja um desafio para todos nós, né, e mais no ambiente acadêmico, voltado a alunos e professores, esse momento de ruptura ele é um momento de criação de oportunidades. Né? Então, é um momento de repensar e reinventar a preparação e o próprio modelo de ensino. Né? Então, esse trabalho ele tem como objetivo aplicar ferramentas de prospecção de cenários nesse curso de pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, situada em Niterói, no Rio de Janeiro, com o objetivo de planejar ações estratégicas para atingir esse cenário desejado, né? Então, busca-se garantir um entendimento sobre as variáveis que atuam nessa área acadêmica para promover melhorias na universidade. E, para isso, foi utilizado o método Momento, né? Até um método que eu estava já assistindo outras palestras, já foi utilizado, um método consagrado em cenários prospectivos, né? E ele tem como proposta mostrar essa metodologia aplicada à área acadêmica, mostrando sua utilidade para a tomada de decisões futuras. Então, basicamente, a metodologia do método Momentum é essa. Né? Você tem uma análise geral do sistema, identificando entradas e saídas, mapeia as partes interessadas, né? Todos os stakeholders, identifica as variáveis que afetam, que podem vir a afetar os cenários futuros, faz uma análise SWOT do sistema, entendendo os pontos fortes, fracos,
que são as variáveis internas, e as oportunidades e ameaças, que são as variáveis externas. Reduz o nível de incerteza do futuro, trazendo ações estratégicas para o presente, né? Identificação das incertezas como um todo, seleção das variáveis, definição dos indicadores chaves e caracterização desses cenários prospectivos. Então, são 8 passos, o método ele é até um pouco maior que isso, mas ele pode tender para uma análise, uma tomada de decisão multicritério e tudo mais, mas foram usadas 8 etapas desse método nesse estudo. Bem, então, uma das etapas, como eu comentei, foi o mapeamento dos stakeholders. Então, a gente viu quem eram os stakeholders, no caso, né, quem eram os atores relevantes. Então, destacamos aí os docentes, o diretório acadêmico, né, dos estudantes, demais servidores, reitoria, sindicatos, Ministério da Educação, empregadores, né, cada um com seu interesse. O docente muito preocupado em garantir a infraestrutura, o interesse e o esforço por parte do aluno que ele fosse mantido nesse modelo híbrido, né, e um baixo índice de falta dos alunos. Então, já, por exemplo, o interesse do diretório dos estudantes é que a continuidade desse ensino não comprometa o tempo de conclusão, que possa promover meios de inclusão digital para os alunos, enfim. Os servidores já tinham preocupação de como seria operacionalizado isso, né? Qual a plataforma tecnológica, como é que vai ser, será que vai ter treinamento, não vai? Então, assim, através de entrevistas com esses atores, a gente conseguiu chegar nessas expectativas, né? Bem, então foi feita uma análise SWOT, né? Como está nas etapas ali do método, e as forças identificadas era a assiduidade dos alunos e pontualidade dos alunos, né? O curso lá da UF, ele recebe muitos alunos que trabalham em horário comercial e após o horário de trabalho, vão assistir a aula. Então, o que acontece? A pessoa meio que está no Rio de Janeiro e tem que se deslocar para Niterói. Então, é muito frequente que esses alunos cheguem atrasados, que esses alunos não participem da aula em si. Então, a força, né, do ensino híbrido estaria aí, né? Oportunidade, ofertar mais vagas nesse programa, aumentar a procura dos alunos, facilitar o acesso desse aluno para o aluno de outros locais, tem isso também. Então, você poderia ter alunos de outros estados do Brasil cursando o doutorado ou mestrado em engenharia de produção na UF. Você aumentaria a oferta de vagas, porque o número de vagas está limitado ao espaço físico. Então, se é um programa híbrido, a gente podia mesclar isso, né? Trabalhar com uma turma numa semana, outra turma em outra semana, e assim aumentar, né? Ou enfim. E o convênio entre universidades, o aluno poder cursar disciplinas isoladas em outros programas. Fraqueza está na formação dos professores, no uso de tecnologias de ensino remoto ainda, né? Isso está buscando, né? Eu vejo que é uma tendência o treinamento de professores, mas no início não foi, né? Todo mundo ficou um pouco perdido. E a falta de padronização das ferramentas, né? E as ameaças identificadas e a redução no networking. Bem, essa tabela aqui, ela traz a consolidação das variáveis usadas, né? Então, as variáveis utilizadas foram qualidade do ensino, produção e difusão do conhecimento, acesso à educação, envolvimento e desenvolvimento da comunidade e popularização da ciência e tecnologia. E do lado são os indicadores, foi como essas variáveis elas foram medidas. Então, a qualidade do ensino foi medida pelo conceito desse programa de pós-graduação, a produção e difusão pela quantidade de publicações, tanto em anais de congresso e periódicos, acesso à educação, número de alunos matriculados, envolvimento e desenvolvimento da comunidade ligado aos eventos organizados, projetos de extensão, cursos ofertados pela universidade e popularização da ciência e tecnologia, o número de projetos de pesquisa em andamento concluídos. Então, foi feito aqui, né, para cada indicador, para cada variável e indicador, né, foram coletados dados históricos desse programa de pós-graduação, né? Então,
a gente tem aqui uma evolução da nota do curso de 2015 a 2019, no caso aqui nem teve grande diferença. Nessa segunda variável, né, que é a produção e difusão desse conhecimento, a quantidade de publicação, né, então a gente tem uma variação aqui da mudança das publicações anais e periódicos. No ano de 2020 tem um asterisco aqui porque ele só contemplou até novembro de 2020, né? Você vê que o número estava baixo até devido à pandemia, o coronavírus afetou, né? Bem, o histórico da quantidade de publicações em anais de congresso em periódico, então a gente fez um levantamento de 2015 a 2019, as fontes estão sempre aqui, né? O fim números, enfim. E a variável envolvimento e desenvolvimento da comunidade medida pela soma dos eventos, né? Como eu falei. Então, tem um histórico disso aqui. E, acredito que fechando a última variável, número de projetos de pesquisa e andamentos concluídos. Então, a gente fez esse levantamento também. Bem, essa aí é a matriz de impactos cruzados, né? Então, após o julgamento dos participantes do estudo, foi montada essa matriz que ela mede o impacto de uma variável nas demais variáveis, né? A gente comentou de A a E, quais são as variáveis. Então, como uma variável impacta na outra? E utilizou-se aí uma escala de 7 pontos, que vai de -3 a 3, onde -3 representa o maior impacto negativo e +3 o maior impacto positivo. Então, os valores de impacto e dependência, eles mostram como uma variável impacta e é impactada pelas demais. Então, esse AB aqui diz que a variável A impacta +3, né? Tem um impacto positivo de +3, que é o máximo, na variável B. Né? Então, esse impacto total que uma variável ela causa nas demais, ele é representado pela soma algébrica dos valores da linha e o quanto ela é impactada pelos valores, a soma algébrica dos valores da coluna. Então, quanto ela impacta linha e quanto ela é impactada a coluna. E daí a gente monta uma outra matriz, que é essa valores de impacto e dependência para cada um dos critérios, né? Então, esse aqui já é aquela soma que eu falei das colunas e das linhas, e você vê o quanto cada variável impacta e é impactada. A partir daí, é representado no eixo X o impacto e no eixo Y a dependência, e traçam-se aí duas retas que vão contemplar os valores médios de impacto, que é a reta vertical, e a dependência, que está na reta horizontal. E aí a gente pode notar aí que tivemos 4 quadrantes aí divididos, né? E essa divisão em quadrante, ela permite uma melhor visualização do posicionamento dessa variável. Por exemplo, essa variável A aqui, ela representa a variável de maior relevância. Por quê? Porque ela é variável de maior impacto e maior dependência. O quadrante inferior direito, que esse aqui é E e D, ele já representa uma relevância intermediária, pois apresenta valores elevados aí de impacto, que estão acima da média. Agora tem valores baixos, né, de dependência. O superior esquerdo é AB, é uma relevância intermediária também, porque apesar da variável ter um valor baixo de impacto, ele tem um valor alto de dependência. E por último, esse último quadrante aqui da C, né? Porque ele tem um valor baixo de impacto e um valor baixo de independência. E aí, no final das contas, a partir dessa análise, essa análise de construção dos cenários, ela pode focar nas variáveis dos quadrantes de maior relevância. Então, você pode tirar os de menor relevância, e no caso a gente tirou essa variável C aqui da análise, né? Então, a partir disso, a gente elencou as variáveis utilizadas e colocamos aqui quais são os cenários desde o desejado, né, até o indesejado e o provável. Então, para o conceito do MEC desejado, enfim, a gente colocou 6 a 7, né, a nota mais alta possível. Por exemplo, a quantidade de publicação, acima de 343, cursos de curta duração, maior ou igual a 13, número de projetos de pesquisa, maior ou igual a 40. Tudo isso foi construído
em cima daqueles dados históricos ali apresentados, né? Então, a partir do entendimento da evolução histórica daqueles indicadores, foi possível chegar nesses 3 cenários, né? O que a gente deseja, o que a gente não deseja, de fato, o cenário indesejado, e o cenário provável, né? O cenário tendência, que a gente vai seguir. Claro que a gente, né, luta para chegar nesse cenário C aqui, mas o provável é que a gente atinja o B. E aí, como é que a gente atinge esse B? Quais são as medidas que a gente precisa, né, tomar? Então, foram mapeadas essas medidas estratégicas. Então, maior divulgação do curso, maior divulgação desses projetos de pesquisa e extensão, aprofundar networking, maior acompanhamento da satisfação dos docentes, discentes e sociedade, homologar essas tecnologias, redesenho dos processos, monitorar os critérios MEC-CAPES, criar essa base de dados compartilhada para eventos futuros, formar parcerias entre universidades e centros de pesquisa e estabelecer convênios com empresas públicas e privadas. Então, a partir daí, conclui-se que, para oferecer esse curso, né, de pós-graduação lá na UF, de engenharia de produção, é importante entender o sistema para que seja possível criar um planejamento de prospecção ao seu tipo de serviço, né? Então, esse estudo ele permitiu para a gente ampliar a visão sobre as variáveis internas que podem gerar impactos positivos ou negativos relacionados ao departamento aí de engenharia de produção. Então, esse estudo estratégico avaliou como se encontra a relação da área acadêmica hoje, entender as variáveis externas que vão influenciar no funcionamento. E aí, por meio da matriz de impacto cruzado e criação desses indicadores e variáveis que a gente viu, foi possível criar esses cenários comentados, né? E, convergindo essas informações, criar um plano de ação para atendimento desse cenário. Então, queria agradecer aí pela apresentação. Desculpa se estendi um pouquinho, mas era bastante extenso aí o assunto. Deixa eu tirar aqui, Daniel. Obrigado, professor. Cara, eu fico muito feliz em ver um trabalho desse, porque é uma aula de como você montar um planejamento estratégico baseado, né, em matriz de impacto, lastro matemático, para a criação de um curso. Que felicidade! E você veja que você estava abordando questões relativas a um curso de pós-graduação. Avalie, Fabrício, se houvesse esse tipo de consideração, quando se pensasse, por que eu vou abrir um curso de graduação? Por quê? Muitas vezes, e eu falo isso por experiência própria no meu próprio centro, eu tenho algumas ressalvas com relação a alguns cursos que lá foram instalados, e eu fico pensando, por que o cara por que não foi pensado ou adotado uma estratégia como essa que o Fabrício colocou? Mas a resposta ela é óbvia, porque as pessoas elas não têm conhecimento do potencial da ferramenta. E bom que você hoje mostrou, na realidade, você indicou um caminho, uma metodologia a ser seguida para a criação de absolutamente qualquer curso. Então, assim, eu gosto muito dessa área, talvez não tenha sido o objeto da coisa, mas de todas as ferramentas que a gente mistura. O que essencialmente a gente tenta trabalhar apenas em impacto de negócios, impactos estratégicos, mas dentro de chão de fábrica, a gente traz para a área da educação. Porque a contribuição é muito forte. Um trabalho desse realizado no MEC, por exemplo, para mapear qual o melhor curso a ser instalado em qual região e por quê. Porque lá é uma região leiteira, então vou fazer um curso de agroindústria. Peraí, não é assim que funciona. Ou não deveria ser assim, mas o fato é que muitas vezes isso é assim que de fato acontece. Então você foi muito feliz, eu penso, nessa sua colocação aí, velho. Uma aula de como se fazer indicadores para a criação de um curso. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. Eu que agradeço aí, Daniel. Enfim, a gente tem que se adaptar nesse momento de pandemia, um momento muito difícil, o mundo não vai ser o mesmo, então isso só vai ser alterado com sucesso, com planejamento. Então, a palavra é sempre planejamento. Exatamente. E esse método, momento, é uma chance, uma oportunidade das pessoas refletirem, é um conjunto de ferramentas de planejamento estratégico, é um caminho
que nos leva aí a um planejamento bem feito, né? Então, realmente, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz aqui em participar do CIMEP e poder falar um pouquinho do trabalho. Que bom, cara. Bom, muito bom tê-lo conosco. Obrigado, professor. Valeu, muito obrigado, Daniel. Bom, seguindo aqui a nossa, a nossa grade, próximo trabalho, bom, eu vou fazer uma nova chamada para os trabalhos, análise da influência de parâmetros estruturais e financeiros no desenvolvimento de artigos de malha esportivos. Os autores se encontram? Não. E o trabalho que originalmente seria esse do que o Fabrício apresentou, o trabalho entre linhas, análise ergonômica da atividade de operação da máquina bordadeira em confecção de fardamentos. Também não, né? Então, sigamos para o das 16 horas. Avaliação quantitativa de ruído ocupacional de acordo com o NHO 01 do operador de elevador de obras do tipo cremalheira. Os autores desse trabalho se encontram presentes? Não. Vamos pular para o às 16h15. Logística reversa, gerenciamento e descarte de resíduos sólidos, estudo de caso nos postos de combustível da cidade de Congonhas. Muito bem. Então, vamos para a deficiência da implementação do gerenciamento de projetos em pequenas empresas no setor da construção civil. Luiz Carlos, Godri e Gledson. Olá, Daniel. Tudo bem? Aqui é o Gledson. Gledson, já vi que você é uma pessoa de extremo bom gosto só pela camisa. Em sua homenagem, meu amigo. Pois é, todo mundo já sabe que eu sou um dos maiores vascaínos, né? Olha aí, que coisa boa. Bem-vindo, Gleison. Bem-vindo ao Precisa nem apresentar, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Pode começar. Prazer estar aqui no CIMEP aqui pela primeira vez. Friozinho na barriga, mistura de friozinho da barriga, mas de gratidão, tudo junto, muito bom. Coisa boa. Felicidade, né? Alegria boa. Coisa boa. A gente fica feliz em ter sempre testemunhos como o seu. Vamos lá começar? Vamos, deixa eu só preparar aqui o compartilhamento para ver se está tudo corretinho. Espera aí, deixa eu só inverter aqui. Eu estou com duas telas. Deixa eu inverter aqui a posição. Eu também vim corrido aqui da rua. Espera aí, eu acho que agora vai. Foi. Deixa eu ver se eu tenho uma mesinha digitalizadora aqui. Deixa eu só inverter ela também aqui, porque está na outra tela. Aí fica mais fácil para a gente apresentar. Vou ver aqui. Pronto. Um segundo. Prometo que vai ser bem rápido. Mapeamento. Monitor 1. Ok. Pronto. Agora é só compartilhar. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde todos estão aí, né? Mas um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gleidson Lima e esse foi um... Posso começar, né Daniel? Deve. Vocês estão vendo a minha tela aí tranquilamente, né? Tudo tranquilo. Então tá. Bom, esse é um trabalho que a gente fez aí sobre esse ambiente aí de gerenciamento de projetos em pequenas empresas focado na construção civil. Eu sou profissional da construção aí há 25 anos e também venho há 15 aí nesse universo de gerenciamento de projetos e realmente as pequenas empresas que talvez tenham aí uma responsabilidade muito grande aí para potencializar tudo que a gente espera do nosso mercado, né? Que sem dúvida é uma grande indústria. E aí a gente, eu, o Luiz e o Gudri, a gente focou nesses estudos no que diz respeito ao gerenciamento de projetos em pequenas empresas na construção civil. Bom, vamos lá. Espero que vocês gostem. Bom, não sei se já é de conhecimento de todos o que é o gerenciamento de projetos, como ele surgiu, mas aqui na introdução a gente fala um pouquinho sobre isso, né?
gerenciamento de projetos que começou aí nas grandes obras, como as pirâmides, como, enfim, a muralha da China, os arqueodutos, enfim, grandes e grandes obras pelo mundo, há muitos e muitos anos atrás. Mas foi exatamente ali com as grandes guerras, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, que o gerenciamento de projetos ele basicamente ganhou uma força muito grande, né? Nasceu na engenharia, né? Por incrível que pareça, nasceu exatamente na engenharia. E é triste, né? Porque a gente da engenharia civil não abraçou de uma forma tão, eu acho que tão correta ou tão necessária como a gente precisa, né? Todos os requisitos e as boas práticas de gerenciamento de projetos. Mas, enfim, foi depois da Segunda Grande Guerra, ali na década de 60, em que o gerenciamento de projeto, enfim, deu um grande pontapé com a criação do PMI, o Project Management Institute, que fica nos Estados Unidos, né, criado em 69, fez agora em 2019 50 anos, e é sem dúvida um dos, se não o maior, né, um dos maiores institutos de gerenciamento de projetos que traz aí metodologias, que traz boas práticas, ferramentas para o desenvolvimento de projetos e, obviamente, para que os projetos no mundo inteiro tenham sucesso e que, obviamente, as empresas consigam gerenciar de uma forma profissional o seu trabalho, os seus projetos. O gerenciamento de projetos ele percola aí por outras ciências, né? Então ele tem uma linguagem muito alinhada com a gestão da qualidade, com a gestão Lean, enfim, com outros universos, né? Também, obviamente, com a engenharia e muito, né, com a engenharia de produção, sem dúvida nenhuma. E ele está fundamentado em vários conceitos, em escopo, em prazo, em custo, né, em orçamento, em processo, né, entradas, saídas, processamento, partes interessadas, comunicação, né. Então, como abraçar aí todas as etapas de um projeto, desde aí da fase de planejamento, como o Fabrício falou, que é, sem dúvida nenhuma, a fase mais importante do planejamento, em que o PMI coloca aí os grandes processos, a maior parte dos processos, e onde efetivamente a gente tem que demandar a maior energia nos nossos projetos, mas principalmente trabalhando de forma processual. O PMI que está passando agora, acabou de passar, né, pela revisão, né, do PMBOK, né, o seu livro de boas práticas do conhecimento, né, e está trazendo aí um link muito legal com metodologias ágeis, com, né, projetos ágeis, com, enfim, toda essa mentalidade ágil, né, que nasceu no Lean, né? Isso é uma coisa bem legal. E aí, esse é um assunto que permeia em muitas organizações, né? Como eu falei, o PMI 69 surgiu, 50 anos, mais de 1 milhão de gerentes de projetos, né, certificados, né? O PMI que tem uma prova de certificação bem legal e que qualifica gerentes de projetos no mundo inteiro. O Brasil tem uma fatia ainda muito pequena, é triste isso, né? Se a gente pensar no Brasil em população, a gente representa quase mais de 3% da população mundial, mas a gente ainda está lá com um número muito pequeno de gerentes de projetos certificados pelo PMI, apenas 1,7%. Então, esse já é um dado que a gente vê que pode melhorar. A indústria da construção civil, ela ainda... todos sabemos aí dos diversos paradigmas, né? Como uma indústria ainda muito artesanal, uma indústria ainda muito conservadora, né? Então tem uma representação muito grande, porém ainda tem muito a desenvolver no que diz respeito à gestão, né? Nós, profissionais da construção civil, temos, obviamente, a construção em si tem características muito singulares, né? São projetos complexos, com muitos intervenientes, em locais ermos, com a logística complicadíssima, com um nível de qualidade da sua mão de obra reduzidíssima, que a gente sabe que é precária. Então, a gente tem, obviamente, muita dificuldade na gestão dos nossos projetos, né? E aí a gente precisa, sem dúvida nenhuma, desenvolver, aliás, quebrar esses paradigmas, né? E não entender que gerenciamento de projetos, que foi um dado que a gente colheu, gerenciamento de projetos na construção civil é muito mais do que... aliás, muito mais não, é muito literatura, muito conceito, mas pouca aplicabilidade, né? E o artigo ele tem esse foco, né, de tentar entender o que as pequenas empresas, que representam mais de 90%, vamos chamar assim, número de empresas na construção civil, são muitas pequenas, como é que por que o gerenciamento de projeto e as suas boas práticas não são tão implementados como deveriam, né? Por que tem essa falta de implementação? E, obviamente, o fato de implementar uma gestão profissional
a insucesso nos seus projetos, muitas empresas que não sobrevivem, né, e prejuízos, etc. Obras aí com muito retrabalho, com desperdício, com baixa produtividade, etc. Bom, a gente, para o artigo, fez um trabalho de fundamentação teórica, obviamente, estudamos aí os principais conceitos, e isso a gente coloca lá de forma bem detalhada no projeto, né? Qual o papel do gerente de projeto, né? O que é efetivamente gerenciar projetos, né? Quais as responsabilidades do gerente de projeto, né? Basicamente integrador, né? Que tem que estruturar muito bem todas as fases, né? Desde o planejamento, execução, monitoramento e controle, né? A iniciação, né? E o encerramento também do projeto. E o porquê, né, de fazer o gerenciamento de projetos, né? Sem dúvida nenhuma, para buscar o sucesso, para aquela tripla restrição, prazo, custo, qualidade, ela ser atendida, para a gente atender os nossos clientes, né, que estão lá na ponta. E, sem dúvida nenhuma, o gerenciamento de projetos trazendo várias facilidades, né? Primeiro, antecipando a gente dos problemas, trabalhando de forma preventiva, sem dúvida nenhuma um diferencial por ser uma forma de gerir profissional e com uma visão diferente pelo cliente, né? O cliente que enxerga na construtora, na sua empresa, o gerenciamento de projetos, né, na sua formatação, na sua organização, sem dúvida nenhuma um diferencial. Inclusive na formação dos seus profissionais, né? E no sucesso dos seus projetos. Quando a gente tem o gerenciamento de projetos, a gente aumenta a confiabilidade, a gente fideliza, a gente melhora os resultados, a gente tem métrica, né? O que não é medido não é gerenciado, então isso ajuda demais. Sem dúvida nenhuma, mexe no bolso, então aumenta a rentabilidade e faz com que as empresas, né, tenham a sua... perpetuem, né? E que não né, como acontece muito no mercado de pequenas empresas abrindo e fechando, né? Então não é isso que a gente quer para o mercado. Infelizmente, o que a gente percebeu foi que as empresas de gerenciamento desculpa, as pequenas empresas no que diz respeito ao gerenciamento de projetos, não, né, a gente pode dizer que ignoram, né, ou muitas das vezes não têm o conhecimento para entender o quanto vale a pena o planejamento, como o Fabrício colocou, e aí a fase de planejamento ela é substituída pelo fazejamento. Essa é uma expressão que a gente traz um pouquinho de humor, mas ao mesmo tempo humor perverso, né? Porque é terrível a gente não ver uma obra planejada e que, sem dúvida nenhuma, gera o caos, em que a gente não pensa nunca em executar, mas sim consertar e, enfim, tentar resolver os problemas, né? Sempre. E a gestão sempre de forma empírica, naquela velha história, né? Leitos, cuidado com o seu tempo. Obrigado, Daniel. E aí tem aquela velha história em relação à gestão empírica, né? A gente sempre fez assim e está muito bom. Vai me sinalizando aí, Daniel, quantos minutos faltam para a gente avançar. E aí a gente tem vários erros, né, que a gente percebe nessa gestão de projetos pequenos, né? Primeiro, como eu já falei, a falta de planejamento, a falta de liderança. Então, o chá, né, competências, atitudes e habilidades dos profissionais de uma forma ainda muito simplória, e a gestão na tentativa e erro, né? Peraí, vamos ver se isso aqui é legal e vamos ver se vai dar certo, né? Então, é complicado. Bom, essa foi toda a fundamentação. No que diz respeito à metodologia, a gente fez uma pesquisa exploratória, né? Cielo, Google Academics, enfim, CAPES e etc. E aí a gente fez um trabalho, né? Depois da pesquisa de literatura, a gente fez fizemos entrevistas, né? 5 entrevistas com pequenas empresas e 3 com investidores, profissionais de incorporação que trabalham aí no desenvolvimento de obras imobiliárias. E aí a gente teve aí uma radiografia, essa ideia, né? Tirando aí dos líderes, né? Dos responsáveis pela gestão das pequenas empresas, como é o conhecimento, né, dos tópicos de gerenciamento de projetos, isso em 29 questões, e como é o cumprimento, né, qual é o grau de conhecimento e o grau de cumprimento dos requisitos de gerenciamento de projetos. E aí a gente foi lá no PMBOK, tirou basicamente os principais requisitos, né, sempre alinhados com os 49 processos do PMBOK, e aí trouxe 49 questões, né? E aí a gente avaliou numa escala de 1 a 5, não ter conhecimento vago, difuso, limitado, que obviamente parcial, né, aplicando, porém sem o domínio total, que seria o item 5 aqui, né? Então essa foi basicamente a escala que a gente criou, e aí entrevistamos empresas aí de Porto Alegre,
onde a gente tinha um contato extenso, e empresas focadas no mercado imobiliário. Essa era a visão. E aí a foto das empresas foram empresas de, no máximo, pequenas, 0 até no máximo 100 pessoas, além dos investidores, esses profissionais que trabalham sozinhos aí gerando negócio. E aí os resultados, que basicamente a gente tivemos, basicamente no questionário duas tabelas, tabela 1 analisando os conhecimentos e a tabela 2 o grau de cumprimento dos requisitos de gerenciamento de projetos, focado nos 49 requisitos. E dados, enfim, tristes, porque a gente percebeu que menos de 54% das empresas e menos de 32% dos investidores possuem essa compreensão dos conceitos de gerenciamento de projetos. Então, um dado ainda, posso dizer que não foi uma surpresa, mas constatou o que a gente já imaginava, E aí, quando a gente pega a média total, entre empresas e empreendedores, 40% somente 40% tem os conceitos, conhecem basicamente os conceitos em relação ao gerenciamento de projetos, na fase de projeto, na fase de desenvolvimento ali do planejamento, e 35% na fase de execução. Foi basicamente assim que a gente dividiu o questionário. Então, aqui mostram basicamente os dados. E no grau de cumprimento dos requisitos, menos de 53%, 52 ponto alguma coisa, das empresas atendem os requisitos, e no caso dos investidores, apenas 22%, pior ainda, o atendimento aos requisitos. Aqui mostra, a gente fez um Pareto aqui mostrando o grau de cumprimento, os requisitos de gerenciamento de projetos por empresa. Então, a empresa C que teve o maior percentual, e o empreendedor, o investidor número 3, com o pior percentual de atendimento. Daqui a gente tirou basicamente as médias aí que eu apresentei no slide anterior. Conclusões aí, a gente percebe realmente que a construção civil é um ambiente naturalmente complexo por todos os requisitos que eu falei para vocês, stakeholders, enfim, todos os intervenientes, logística, enfim, complexidade dos projetos, etc., prazos apertados e etc. A gente percebe ainda uma pouca exigência no preparo dos profissionais, competências, habilidades e atitudes, alinhados ali com o PMI. Então, isso é um ponto chave para que esses percentuais aumentem e o engajamento das pequenas empresas também seja evoluído. As empresas pequenas têm um valor, tem como é que eu posso chamar, um papel importantíssimo nesse mercado de construção civil, porque em número de empresas representam mais de 90%. A gente está falando de um mercado de 80 mil empresas. E um papel de quebrar paradigma e de romper uma mudança de mindset em relação ao conservadorismo, ao trabalho tradicional. A pesquisa mostrou para a gente que o gerenciamento de projeto ele ainda é uma prática aí que precisa ser muito desenvolvida, potencialmente um problema presente das pequenas empresas e muito mais preocupante dos investidores. Então, assim, as empresas, obviamente, pequenas têm uma certa organização, mas precisam evoluir demais nisso. Não se declaram empresas projetizadas, não se declaram empresas que têm o gerenciamento de projetos no CERN e atendem parcialmente os requisitos. Então, a gente vê um baixo nível de atendimento e também do conhecimento. Porém, como eu já falei anteriormente, dentro do esperado. Mesmo tendo ali líderes que são até nomeados como gerente de projetos, mas que não têm nem a formação, seja especialização ou curso, nesse sentido. Aqui tem um errinho. As razões que a gente apurou, principalmente a cultura, e aí traduzindo pela falta de importância e também um pouquinho dessa ignorância de entender, olha, o gerenciamento de projeto vai trazer muito resultado para você, o potencial é muito grande, então eles desconhecem o que o gerenciamento de projeto pode trazer de resultado. Então, uma necessidade urgente de capacitação e de uma gestão profissional. Nossas referências, a gente estudou muitos artigos similares, aí, literaturas que falam sobre pequenas empresas, então foi bem legal. Mas espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu sou o Gleidson Lima, esses são meus contatos aí, para quem quiser falar um pouquinho de gerenciamento de projetos comigo, meu LinkedIn, QR Code na tela aí, é só apontar. E o meu e-mail também, fiquem à vontade aí para a gente se comunicar.
É isso, Daniel. É isso, turma. Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu amigo. E eu vou começar pelo seu e-mail. Opa! Pelo seu Fique à e-mail. vontade. Fique à Dá para você vontade. voltar ali, por favor? Opa! Rapaz, agora, peraí. Deixa eu pegar aqui de novo e... Pode deixar aí o slogan. Olha, isso Olha aí. isso diz muito a respeito Ah, sobre o que o Gleidson falou. Preste atenção. As mensagens subliminares. Obra sem sobra. por Pode aí. parecer poético, pode parecer uma rima pobre, mas se a gente for pro lado da engenharia, que é o que interessa para a gente, obra sem sobra. Isso passa por Lean, isso passa por projeto, isso passa por gerenciamento de projeto, isso passa por gestão da qualidade, Isso isso aí. passa por tudo que ele acabou de falar para a gente. Quer dizer, ele incorporou tanto a filosofia, ele acredita no que ele faz, isso é tão forte que isso virou o slogan da empresa dele. É E se isso você aí. parar para pensar, e aí eu vou dar um testemunho, aqui na Paraíba, tem um lugar que, pasmem, nós Ó, temos... Daniel, deixa eu lhe falar, você está falando com um cidadão paraibano também. Meus pais são paraibanos, minha família está Pronto. toda aí. Você deve estar em João Oh, Pessoa, em Campina Grande. eu sou pessoense. Então tá em Olha aí, casa. que coisa boa. Então, aqui na Paraíba, pasmem, tem uma região, a região do Brejo da Paraíba, que a gente consegue ter temperaturas de 14 graus, 13 graus. Isso pouca gente sabe. Uma cidadezinha chamada Bananeiras, outra cidadezinha chamada Areia. E, de repente, lá, deu um boom de construção. Olha, Um dos meus ex-alunos, hoje engenheiro, Danilo, mora numa dessas cidades, inclusive Areia. E aí, pegando um gancho de tudo isso que o Gleidson falou, eu pude constatar absolutamente em loco que eu acho que ele ainda foi muito gentil quando ele disse que só 50%, né, tem conhecimento na etapa de projeto, só 30% tem conhecimento. Eu diria que, para efeitos aqui na Paraíba, eu não chegaria nem a 10 ou 15% desse conhecimento. Eu estava dando aula, e aí eu fiz uma visita técnica virtual com os meus alunos da disciplina de Engenharia de Segurança, e aí eu estava num condomínio onde meu pai mora, nessa cidade, né, onde é relativamente frio, e aí eu com os alunos, né, eu com a câmera do meu telefone passando, e aí um dos alunos me atentou: ô Daniel, curso de Engenharia de Produção, ô Daniel, essa obra aí não está com problema de gestão de projetos? Eu disse: por quê? Veja, o escopo era segurança do trabalho. O cara estava construindo uma casa dessas faraônicas. O escopo era segurança do trabalho. Por quê? Porque os caras estão na etapa de reboco. E o cara já está com a cerâmica toda aí dentro. O cara está na etapa de fazer ainda um monte de quebra-quebra. E a cerâmica está toda aí dentro já. Aí eu disse: por que você está me dizendo isso? Eu disse: imagina a perda de cerâmica, não porque o cara vai começar a assentar, mas pelos próprios acidentes que ocorrem quando você exato. bate a cerâmica. Quer dizer, a construção civil, assim como absolutamente qualquer item e qualquer obra, ela tem um rito. Fundação, antes da fundação tem o quê? Tem ali o aterramento. Então você precisa cumprir, mas para que você saiba isso, você tem que ser minimamente informado. Ver lá o Exato. PMI, saber lá o PMBOK, aplicar Gantt, para saber as etapas, etc, etc. Então ficou ali muito claro, e esse rapaz ele é do 5º período, é do 6º período. Eu achei muito auspiciosa a observação dele, porque ele já notou de primeira que tinha alguma coisa errada. Não era para aquele insumo estar ali naquele momento. Não naquele Certo. momento. Isso não era para chegar depois. Eu me lembro uma outra passagem, durante o meu doutorado em 2018, eu fiz um modelo matemático para estimar ruídos de impacto em edificações multipavimentos. E aí eu estava num prédio e eu vi um monte de cerâmica também. Eu disse: rapaz, que tanta perda é essa? Como é que vocês conseguem perder tanta parte da cerâmica numa obra assim, besta, um prédio simples? Não, isso aqui não é perda, não. Isso aqui a gente já incorporou ao custo, a gente já repassa para o cliente. Eu fiz: cara, olha o que tu tá me dizendo, cara. Um engenheiro civil formado incorporou ao custo, cara. Que é isso que tu tá me falando? Então, a realidade da construção civil, ela é exatamente essa. Aliás, eu diria que na Paraíba ela é ainda mais alarmante, Cleiton. É Imagino. muito triste que a construção civil não tenha atentado para o poder do planejamento. Pega um canteiro de obras, veja se ele tem algum tipo de gestão, organização de layout. Não tem.
Ô, Daniel, eu lembro do meu. Aliás, você é Pereira, né? Eu também sou. Acho que a É, gente é primo, bicho. Mas vamos é. lá. Aqui, o meu pai, ele era um profissional, ele foi ajudante, pedreiro da construção civil. Eu perdi meu pai, eu era muito jovem. Ele sofreu um acidente, mas não foi na construção. E aí, rapaz, eu lembro dele quando ele me levava para as obras dele. E ele cortando o tijolo com a colher. Ele cortava 5 tijolos para fazer um. E eu lembro da minha primeira obra de edificações aqui no Rio de Janeiro. É, em que eu vi uma policorte. Eu falei, rapaz, para que isso? O cara cortava o bloco numa serra. Eu falei, que beleza. É. E aí o tempo foi passando, e aí as obras que eu fui tocando, eu falei, rapaz, eu tenho que mudar isso. Aí eu pensei assim, vou fazer uma central de corda de bloco para ter essa quantidade certa para cada pavimento. E a minha última obra eu já contratei uma empresa que ela me entregou a solução toda, fez um projeto racionalizado, me entregou os blocos paletizados, já com os blocos no tamanho que eu precisava, né? E a minha perda foi Pois praticamente é, zero. pois É é. nessa é uma evolução que a gente tem que buscar, né, rapaz? Não dá Isso, para a isso. gente sair da faculdade, trabalhar 30 anos na construção civil e fazer a mesma coisa Mas é a que mesma os nossos coisa. antepassados. Não Exatamente. dá. A gente tem que ter essa inquietude, essa vontade de fazer Verdade, diferente, né? verdade. Mas fico muito feliz pelos seus resultados. E muito obrigado por estar conosco, por ter Ô, contribuído com o rapaz. seu conhecimento. E eu espero que você continue conosco pelos anos vindouros. Seja sempre Ah, bem-vindo ao nosso evento. estarei. Amém. Estaremos sempre juntos, Daniel. Foi um prazer aí. Espero Bom, que tenha agregado. tá Show de bom, muito bola. obrigado, Gleison. Bom, vamos seguir com a Valeu. programação. O próximo trabalho do professor Davi, Ok, professor. os impactos do clima organizacional na disseminação da cultura de melhoria contínua em indústria de transformação. Professor Davi, professor de Campina Grande, outro grande mestre da área de melhoria contínua, de Lean, está conosco, trabalhando conosco. Então, fiquem atentos aí que esse cara tem muita coisa para contribuir. Obrigado, professor. Boa tarde, turma. Prazer estar trabalhando aqui no CIMEP aí. Primeira participação de muitos. Já enxerga a minha tela, professor? Já sim. Bem, como o professor Daniel já mencionou, eu sou Davi e em coautoria participaram desse projeto o professor Marcos Santos, do Instituto Militar de Engenharia, o professor Daniel, responsável pelo curso de Engenharia de Produção em Campina Grande, da Universidade Federal. E a gente vai falar um pouco sobre os impactos do clima organizacional na disseminação da cultura de melhoria contínua em indústrias de transformação. A verdade é entender essa composição que o clima organizacional ele tem sobre resultados. Quando a gente fala em melhoria contínua, a gente está relacionando a resultados do negócio. E um dos pontos mais difíceis que a gente entende desse ambiente corporativo é fazer com que a cultura ela seja inserida no sistema, né? Então, a empresa trabalhando, a gente entende como sistema, é fazer com que a cultura, algo de mudança, algo que representa aquela instituição, ela passe a incorporar o sistema. E essa, de fato, é a etapa mais difícil rumo à melhoria contínua. Para a metodologia da pesquisa, a gente entende que era necessário fazer uma revisão bibliográfica, então entendeu como o clima organizacional, como a cultura organizacional, o sistema Toyota de produção, que é uma referência, né, no mundo. E quando a gente fala no mundo, porque cada país tem a sua forma de abordar esse contexto e ver como vai ser implementado. E o escopo da pesquisa, descrito como vocês enxergam aí. Para essa pesquisa, uma pesquisa de campo, a gente levou em consideração a população, que independente do teste, a gente sempre tem acima de 97% de confiança e de certeza, né, da pesquisa. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, ela vai refletir algo dentro da corporação, né? Então, se vocês observarem, nesse ciclo, ele vai do objetivo, a forma como vai ser comunicado algo, o estilo de liderança, como vai estar organizado os processos, como é que vai dar esse engajamento entre gestão e entre as pessoas para compor o produto, se a pessoa é reconhecida por seus méritos, a educação e treinamento como forma de motivar as pessoas, de fazer com que elas possam evoluir. Então, toda essa composição, esse bloco,
ele vai focar na cultura organizacional. É algo específico de cada empresa. Como é que ela vai tratar? Como é que eu respeito as pessoas? Como é que eu conduzo um processo? Então, esse ciclo, cada etapa deve ser respeitada, porque vocês vão ver que isso interfere totalmente no ciclo da melhoria contínua. E, ao estudar esse evento, entendeu-se que alguns gatilhos emocionais deverão ser respeitados, né? E aí dividimos em três blocos, que era a satisfação pessoal, a cultura organizacional e o clima. Dentro do clima, respeitar engajamento e aquele senso de dono. Na cultura organizacional, a estrutura hierárquica, isso interfere totalmente, como o estilo de gestão ele é conduzido e os benefícios que aquela empresa possa oferecer. Quando vai para dentro do escopo de satisfação pessoal, temos o salário emocional e o salário financeiro. E o salário emocional entende-se que se aquele ambiente é agressivo ou não, né? Dentro de satisfação pessoal, se a pessoa tem aquele senso de pertencer àquela empresa, àquele negócio, e a percepção do valor, de ser valorizado ou não, né? Ter respeito ou não por ela. Essa composição interfere totalmente na forma como a pessoa vai se portar dentro da organização. E aí, dentro da pesquisa, a gente queria conhecer o perfil e entender a mentalidade das pessoas. E, para esse público, a gente entendeu e viu que mais de 70% eram participantes, eram integrantes ou tinham um rótulo de gestão, de gerente, de supervisor, mas exercia o cargo de liderança dentro do negócio. E aí, quando era perguntado sobre você confia na sua gestão imediata, e a gente surpreendeu com esse número, porque aproximadamente 70% dessas pessoas diziam que não, eu não confio na minha chefia imediata. Então, se não existe essa relação de confiança, já é um problema muito crítico, né? Crônico. Se não existe a confiança, eu não posso me abrir, eu não posso sugerir. Então, eu não quero estar perto, eu não quero fazer, eu não quero gerar melhoria, eu quero fazer o meu aqui e ponto final. E aí, quando foi perguntado se essa pessoa pensa em sair da empresa, e aí a gente, mais uma vez, surpreende que aproximadamente 50% dessas pessoas que participaram dessa pesquisa disseram, de fato, eu não quero permanecer na empresa. Ora, se a pessoa não quer ficar na empresa, objetivamente, o foco dela não vai ser processo, não vai ser melhoria. Eu quero fazer o meu e ponto final, vou procurar alguma outra coisa para me livrar daqui. Então, observem o contexto que está sendo formado, né? Se a gente fala de melhoria contínua, a gente tem que falar de pessoas, né? E se essas pessoas não estão bem, a cabeça delas não pensam no melhor, ela como parte integrante daquele negócio, então algo vai ser quebrado nessa corrente rumo à melhoria contínua. E aí a gente entende que, para um negócio bem sucedido, é necessário essa composição, né? Eu tenho que ter os stakeholders, alguém que vai apoiar, que vai financiar, mas eu tenho que ter uma cultura, pessoas conscientes, eu tenho que ter uma boa base de liderança, de gestão, pessoas preparadas, e eu tenho que ter um propósito, né? Então, essa composição desses vetores vai formar um ambiente propício para a melhoria contínua. E quando a gente fala em resultados, a gente atrela diretamente ao clima organizacional, e quando a gente fala em cultura organizacional, a gente está falando da estratégia. Então, para que a gente possa ter esse enlace, é necessário ter uma boa base de clima para gerar resultados, e esse resultado apoiar na estratégia do negócio e gerar cultura. Quando a gente olha e faz esse cruzamento com o que Shingo fez dentro do sistema Toyota, e a contribuição dele é que 2 pilares se destacavam, que era o respeito à pessoa e liderar com humildade, né? Então, Shingo ele entendia que a cultura era uma composição vetorial dos princípios referenciais da empresa, do sistema, de resultado, e não só de ferramentas. Quando a gente fala melhoria contínua, você já quer atrelar uma ferramenta, seja ela qual for, PDCA, causa e efeito, e está muito longe disso, né? A ferramenta é importante, mas você ter as pessoas juntas, conscientes, ter um propósito, e aí sim você aplica esse conhecimento rumo ou com o objetivo de fazer algo melhor.
Eu espero ter cumprido, professor, o tempo. Mais uma vez, eu deixo meu contato aí, LinkedIn, se as pessoas entenderem que querem se conectar, está aí meu QR Code, e eu fico disponível aí para algum comentário ou dúvida. Obrigado, professor, e parabéns pelo evento, mais uma vez, ao senhor e à sua comissão. Obrigado, Davi, obrigado. Quando o Davi chegou para mim com essa proposta de trabalho, eu achei muito interessante porque trata de uma área que poucas vezes as pessoas elas se preocupam em estudar, que é justamente, né, o feeling. O que é que o indivíduo sente ali dentro? E quando eu olho, se o Davi puder, inclusive, voltar àquela parte dos gatilhos estruturais, aquele slide ali para mim, ele é muito decisivo no que diz respeito a como o funcionário ele precisa se sentir dentro de uma empresa. E se vocês fizerem um paralelo com uma coisa muito famosa, que é a pirâmide de Maslow, vocês vão ver que o que foi gatilho estrutural dentro de uma organização. Veja só, a gente tem satisfação pessoal, cultura organizacional e a gente tem o clima organizacional. Percebam que para cada um desses eu englobo salário financeiro, emocional, a estrutura hierárquica. Veja, fazendo um paralelo dos gatilhos emocionais com o que a gente tem da própria pirâmide de Maslow, que começa lá na sua base, com a questão fisiológica, né, necessidade de sobreviver, em termos de respiração, comida, água, depois eu tenho para a segurança, no sentido de ter emprego, ter recursos, ter saúde, o sentimento de propriedade, passar para a parte de amor, e aí vem a questão de estima e realização pessoal, que é o topo da pirâmide. Fazendo esse paralelo, se vocês quiserem abrir a pirâmide de Maslow aí, e fazer um paralelo com a pirâmide de Maslow e o que está representado dentro do gatilho estrutural, dos gatilhos emocionais que foram aqui elencados, vocês vão ver que dentro desse ambiente de trabalho, na realidade, e o que o próprio Xingo colocou, há uma correlação bastante interessante. Eu preciso ter a minha satisfação pessoal em termos de QVT, de qualidade de vida. Eu preciso ter cultura organizacional no sentido de que eu estou na estrutura hierárquica, é bottom-up ou top-down. O meu estilo de gestão, fordista, taylorista, escola de relações humanas, sociotécnica. Olha só como eu tenho um monte de estilos de gestão. Quais são os benefícios que chegam até mim através disso? Plano de salários, 13º, supervisão menos acirrada, indivíduo multifuncional, indivíduo monotarefa. Isso tudo é benefício corporativo que carrega consigo o estilo de gestão. E, claro, o clima organizacional, o engajamento das pessoas e o sentimento de que eu faço parte da empresa, coisa que, por exemplo, o brasileiro ele não tem. Então, isso daqui que está sendo colocado é um mapeamento dos gatilhos que se tem usualmente dentro das nossas indústrias. Aliás, eu iria até mais longe. A gente tem mania de atrelar a nossa engenharia de produção à indústria, né? A gente precisa lembrar da indústria dos serviços. E no serviço, esse, por exemplo, senso de pertencimento de dono, ele ainda é pior, porque trata-se de uma coisa intangível. Então, quando o Davi chegou com essa proposta de trabalho, a melhor parte do trabalho, para mim, está aqui. Porque eu consigo ver a relação justamente com uma coisa que, isso daí é o que acontece há muito, é o que o ser humano tenta buscar há muito tempo. Acontece que isso daqui não é verificado. Ninguém dá muita importância à gatilho emocional. Justamente porque a nossa cultura é de que o quê? Nós precisamos fazer com que o cara trabalhe a todo custo. Mas o aspecto cognitivo do indivíduo, que aliás é uma virtude ergonômica, ergonomia cognitiva, essa ninguém leva em consideração. Então, eu queria fazer esse comentário. Não sei se o Davi quer fazer alguma réplica a respeito disso, ou se alguém tem alguma coisa a falar, mas eu gostaria de fazer esse apontamento. De fato, professor, de fato, como o senhor falou, a engenharia de produção ela não tem um foco apenas na indústria de transformação, isso aí a gente segmentou, né, por ser específico, mas é uma realidade de qualquer mercado, né? E se você observar o que foi proposto no sistema Toyota, a gente está falando de um mundo pós-guerra, mas eram pessoas muito mais conscientes
do que hoje o acesso à informação, diversas ferramentas que são propostas, mas a gente ainda engatia nisso, né? Então, quando fala, por que o fracasso, às vezes dá, melhoria contínua não funciona, tal ferramenta não funciona. Opa, não é bem isso, né? A gente tem que dar um passo atrás e entender se as pessoas estão preparadas, se o terreno é fértil para isso. Não é que a ferramenta não é, a gente sabe da eficácia da ferramenta, mas é necessário compreender a composição, pessoas aí, né? É isso. Ok, Davi. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado, professor. Bom, eu vi que acho que um dos autores de um trabalho que já tinha o Haroldo está presente? Sim, estou presente, professor. Pronto, então vamos lá. Porque como algumas pessoas faltaram, a gente foi adiantando a apresentação de outras pessoas. Então, o trabalho das 4h15, logística reversa, gerenciamento e descarte de resíduos sólidos, estudo de caso nos postos de combustíveis da cidade de Congonhas, autores a Regiane e o Haroldo. Haroldo, por favor, fique à vontade para a sua apresentação. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Bom, eu vou iniciar então. Estão ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Ok, então tá ótimo. O trabalho é logística reversa, gerenciamento e descarte de resíduos sólidos. O trabalho foi realizado nos postos de combustíveis da cidade de Congonhas, em Minas Gerais, né? O autor sou eu e a Regiane da Silva Maia. Nós fazemos parte aí do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Ouro Branco. O sumário da minha apresentação, né? Eu vou de introdução aí até as referências. Na natureza, nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. Essa frase formulada aí pelo químico francês Lavoisier, em 1789, sintetiza aí uma das principais soluções para um dos maiores problemas da sociedade moderna. O aumento excessivo do lixo e a falta de áreas para o destino final. Além disso, dados mostram que 80% do volume total do lixo que ele é produzido hoje, ele poderia ser reaproveitado. O objetivo do trabalho é identificar a destinação dos óleos combustíveis dos postos da cidade de Congonhas, em Minas Gerais, e verificar o conhecimento dos envolvidos sobre a Lei Federal número 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O processo de logística reversa, né, ele inicia-se na coleta dos resíduos transportados pelas cooperativas catadoras, retornando aí à indústria, onde são reciclados, reaproveitados e retornam ao processo de produção e distribuição, conforme mostrado na figura, né? Então, ele pode se tornar aí um input do mesmo processo ou de um outro processo de produção. É interessante colocar que, com a utilização da logística reversa, a empresa ela deixa de usar matéria-prima primária, que é retirada do meio ambiente, e passa a utilizar aí matéria-prima secundária, que pode ser destinada aí de aterros e lixões. Com os óleos lubrificantes, eles não são compostos químicos biodegradáveis, né? E, por isso, representam um risco à contaminação ambiental. Então, eles são classificados aí como resíduos perigosos pela norma brasileira NBR 10.004. Esta norma é de 2004. Cachumani, de 2013, ele relata que a cadeia de produção e importação destinadas aos óleos lubrificantes, devido aí ao seu potencial de poluição ambiental e danos à saúde humana, é controlada por diversas leis e regulamentações da Agência Nacional do Petróleo. Entretanto, né, devido até ao grande potencial poluidor, pós-uso, a atenção maior é dada aí à destinação final. As legislações vigentes aí no Brasil, né, a Lei 11.445 é a Política Federal de Saneamento Básico. Ela se preocupa com a coleta e destinação dos resíduos sólidos, mas não apresenta questões como a redução no impacto ambiental. Em 2 de agosto de 2010, após a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado, o presidente da República, na época, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou aí a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Esta lei, ela altera a Lei 9.605 de 98, que foi assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O texto ele apresentava sanções penais e administrativas e responsabilização por condutas lesivas aí ao meio ambiente. A metodologia para o alcance dos objetivos, né, a pesquisa, nós usamos aqui a pesquisa como descritiva, o método foi o estudo de caso, né, e classificado como qualitativo com apoio de pesquisa bibliográfica. A unidade de análise são os postos de gasolina aí, e as empresas de coleta dos óleos residuais. Quanto à amostra da presente pesquisa, foram 6 postos que existem na cidade de Congonhas. Desses 6 postos, foram selecionados 2 postos, né? Alguns postos eles se recusaram a participar, acharam complicado realmente nos passar essas informações. Então, aí somente 2 postos se disponibilizaram aí a nos dar essas informações. Os dados eles foram coletados através de entrevista semi-estruturada, realizado aí aos gestores dos postos de combustíveis. Para a análise dos dados, né, então foi realizada essa pesquisa e pôde-se observar que 50% lá dos entrevistados, eles tinham conhecimento desse termo gestão ambiental e a sua importância para a sustentabilidade. Na questão sobre práticas sustentáveis adotadas pela empresa, todos os respondentes eles trabalham com a visão de encaminhamento adequado aí desses resíduos. Pode-se constatar que todos entendem e preocupam com a redução de custo e proteção ao meio ambiente, porém, apenas uma das empresas ela tem a preocupação com as exigências legislativas. Sobre benefícios econômicos, né? O primeiro entrevistado ele busca redução de custo, mas sempre está de acordo com as exigências da lei, né? E o entrevistado 2 ele relatou um diferencial onde são vendidos aí os óleos queimados para uma empresa que ela reutiliza esse óleo, o que transforma ali aquele resíduo, né, o que seria um desperdício, em lucro. Sobre o processo de logística reversa, os 2 entrevistados relatam que fazem o encaminhamento adequado dos óleos, além das embalagens e estopas que são utilizados nesse processo. E sobre a importância da logística reversa para o meio ambiente, os 2 relatam ter esse conhecimento. Sobre a gestão de resíduos para reduzir aí a degradação ambiental, percebeu-se aí poucas ações dos gestores destinadas a reduzir a geração dos resíduos. Quando perguntados aí sobre as ações que visam minimizar essa geração de resíduos, as ações apresentadas pelo primeiro entrevistado foram ações de pequeno impacto, né, como controle do estoque e incentivo de vendas aí de embalagens maiores. Já o segundo posto analisado, ele não tem implementada nenhuma ação destinada a reduzir essa geração de resíduo, né, o que não apresenta aí conformidade com a Lei Federal 12.305, que relata que as empresas devem desenvolver ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, né, deve operacionalizar um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados com o objetivo de minimizar a produção de resíduo e proporcionar aí aos resíduos gerados uma coleta, armazenamento, tratamento, transporte e um destino final adequado e seguro. Essa foi a tabela que nós utilizamos para analisar, né, os dados dos postos pesquisados. Aqui são os resíduos, os tipos de resíduos que são gerados nesse processo, a forma de armazenagem que é temporária e a destinação adequada. E eles marcavam se eles faziam ou não, né, se tinham ou não essa prática. Com relação aos resultados obtidos, né, foi possível constatar que os gestores eles conhecem os benefícios da gestão dos resíduos sólidos, bem como sua aplicação. Verificou-se também que, na prática, o descarte do óleo, por meio de empresas especializadas, não somente objetiva uma correta política ambiental, essa questão, né, de ser ambientalmente correto, isso não é o principal, né, mas
eles buscam também a oportunidade de retorno financeiro nessa prática, ou seja, comercialização desse resíduo. Então, através da pesquisa, pôde-se constatar que o processo de reciclagem do óleo, bem como das embalagens utilizadas, representam aí o principal meio de revalorização dos resíduos que foram estudados. E como sugestão para pesquisas futuras, né, nós recomendamos aqui analisar postos de outras cidades, visando identificar aí o estado da técnica, das práticas existentes nesse ramo, identificar quais são os gaps existentes no tratamento desses resíduos, né? Uma cidade só, nós ficamos muito limitados, visto aí a recusa, né, de outros postos. Deixo aqui as referências. Agradeço aí, professor Daniel, muito obrigado pela oportunidade de apresentar aí o nosso trabalho. Muito obrigado, Haroldo. O trabalho tem uma relevância muito grande, porque trata de uma coisa que usualmente é tratada como passivo ambiental, assim como acontece com os pneus. E no momento em que você põe a mão na massa, consegue mostrar que, de fato, há logística reversa, né? Há preocupação com gestão ambiental, há preocupação lá com os 3 R's, há destinação adequada, mostra-se que, pelo menos, alguém está preocupado com a redução desse passivo ambiental. Obrigado novamente, Haroldo, pela sua contribuição. Ok, professor. Muito obrigado aí. Seguimos para monitoramento de ferramentas na indústria 4.0, uma pesquisação por Tiago Terossi Júnior. Tiago se encontra? Presente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Estou compartilhando a tela aqui. Estão vendo já? Sim. Pronto, agora está a tela cheia. Vamos lá. Bom, o trabalho que eu vou apresentar hoje foi o desafio que eu recebi durante meu estágio, que eu fiz numa multinacional que era fornecedora para a indústria automotiva, que era sobre o passivo que os ferramentais de alumínio têm em empresas grandes. Bom, em resumo, supondo que a empresa monta volante, ela vai comprar todos os componentes. A carcaça desse volante vai ser feita de alumínio. Nisso, ela vai ter que vai ter que comprar de um fornecedor que tem injetoras de alumínio. Ela vai pagar o molde para esse fornecedor e o fornecedor vai produzir esse molde dentro da injetora deles e fornecer exclusivamente para esse cliente, no caso. Porém, esses moldes nunca atingem o desempenho que é planejado por eles. Isso foi um problema muito grande em automotiva. É o desperdício que esses moldes geram ao longo dos projetos. E esse foi o desafio que foi lançado para mim, resolver esse problema que a gente estava tendo durante o lançamento do Onix 2020. E a gente criou um IoT, que seria um dispositivo que a gente colocou em cima do ferramental, que monitora em tempo real o que está acontecendo e envia os dados dentro de um sistema de gestão integrada para o dono do ferramental. É a primeira vez que não existe isso no mercado, na gestão de ferramental em comodato. É a primeira vez que isso foi feito. E é o que o artigo detalha aqui. Foi uma pesquisação, como diz no título, que foi os autores que participaram desde a descoberta do problema até a solução dele. Bom, que como eu expliquei na introdução, durante o desenvolvimento do molde, eles fazem uma análise de elementos finitos e descobrem, vai dar 150 mil peças esse molde, a vida útil dele. Mas na prática, nunca acontece 150 mil, 120, 100 mil ao longo do projeto. E nisso, o ciclo de você vai, compra um molde novo, tem o tempo de planejamento, validação, fica encurtado. Gera uma carga de trabalho excessiva para a empresa de apagar esse incêndio. Tipo, tem que comprar um molde novo para ontem, e entregar ele já para continuar a linha de produção.
Aí, nesse caso, a gente criou esse dispositivo para resolver esse problema, tanto para ter a rastreabilidade da produção desses moldes, porque muitos casos de pegar um problema que foi descoberto na montadora, essa carcaça de alumínio está despedaçando na hora que a gente monta. Aí fala, mas tem que descobrir de qual lote que veio. Aí já passou por uma cadeia do subfornecedor para o fornecedor para o cliente final. Aí é um parto para descobrir de onde que veio o problema. Mas com esse dispositivo é algo que já foi solucionado, porque ele é integrado diretamente no sistema de gestão de qualidade da empresa. Bom, o dispositivo em si, ele é uma placa com o sensor embarcado. Ele fica encaixado em cima da parte em cima do molde de alumínio, no molde, né? Da parte da matriz fixa do molde. Com cada batida que ele tem, ele contabiliza com o seu sensor indutor, né? Se ele está abrindo e fechando, ele contabiliza uma batida. E a cada batida, ele manda a localização, a temperatura que estava no momento e o quanto produziu. E a força de fechamento em Newton, certo? E ele vai e envia para esse sistema de gestão de qualidade. Aqui uma ilustração de como que... Essa não é a versão final, nós já temos algo, mas isso foi só para ilustração no pitch que fiz para a companhia que eu vendi essa ideia. Supondo que o fornecedor ele acessa o painel da gestão. Eu quero ver ferramental de alumínio fundido. Ele clica nisso. Aí ele vê 4 ferramentais diferentes. Um que está produzindo, que está mandando dado constantemente. Um que teve uma parada, que viu, teve que acontecer alguma coisa, a temperatura está mais alta, a força de fechamento está mais alta que o normal, ele já fica em estado de alerta. O outro que ele está em manutenção, que é um input manual que a fábrica tem que fazer, quando ele tem que parar mesmo e descrever o que está acontecendo, e o outro que o molde já deixou de produzir. Ele clica no molde que está produzindo, ele consegue ver um estudo estatístico da temperatura dele ao longo do tempo, da aceleração, da fechamento, da temperatura, o quanto produziu, qualquer outro parâmetro que ele quiser fazer customizado, né? Porque ele vai ter todos os dados, depende só do que ele quer fazer mesmo, localização, quanto tem de vida útil, quando que está esperado uma próxima parada. Enfim, eu fiz isso bem resumido, pois tem uns 15 minutos, acho que até resumi muito mais que necessário. A solução estreou esse mês, no primeiro cliente nosso, que está realizando o MVP. E a conclusão nossa é que, após o primeiro teste, vai se demonstrar um projeto altamente escalável e tem um potencial muito grande para o Big Data nisso. Quando você pega vários ferramentais juntos, vários ferramentais mandando dados, tem que ter uma previsibilidade maior de acompanhar quando pode ter um problema, quais são os sinais antes de dar qualquer problema. Bom, encerro já. Como disse, acho que eu antecipei demais a apresentação. Aqui meu LinkedIn, embaixo o site da empresa, onde estamos comercializando essa solução, que é a Six Systems. Ela vende sistema de gestão de qualidades integrada. Ok, Tiago. Muito obrigado pela sua magnífica contribuição. O rosto de menino não condiz com a genialidade da sua solução. Parabéns, de verdade. Muito obrigado. Eu preciso fazer alguns apontamentos, ainda bem que nós temos tempo para isso, né? Já que você foi bem pragmático, como, aliás, é comum nos engenheiros, né? Veja, semana passada, na minha disciplina de gestão da qualidade, eu falava sobre justamente... todo mundo conversa sobre as ferramentas da qualidade tradicionais, eu estava mostrando as 7 novas ferramentas da qualidade. Um dos alunos me perguntou como é que a gente poderia trabalhar com sensores embarcando em máquinas. E como isso era visto hoje com a indústria 4.0. Eu disse, cara, isso, na verdade, não começou hoje. Isso é coisa da manutenção preditiva da década de 70. Manutenção preditiva já trabalhava embarcando sensores para saber vibração, para saber deslocamento de eixo, para saber temperatura. Acontece que a indústria 4.0 potencializou essa utilização. E aí, curiosamente, aí vai chegar o link, eu peguei uma telemetria de um Fórmula 1 e fui mostrar para eles todos os sensores embarcados que um Fórmula 1 tem, volta a volta. Se você pegar um assoalho de um Fórmula 1 embaixo, você vai ter para lá de 100 sensores e a cada volta por radiofrequência, aqueles Fórmula 1, os engenheiros que estão dentro de uma sala, para cada sensor um engenheiro, portanto, para
cada um parâmetro engenheiro, ele recebe ali a leitura a cada minuto, praticamente uma volta da Fórmula 1, 1 minuto e 15, de temperatura, de pressão do óleo, de recuperação de energia cinética, de aceleração, de tempo de pedal, de freio apertado, de tempo de pedal de freio solto, e assim se sucede. E aí eu fui mostrar para eles isso, né? A importância da telemetria, que é, aliás, fazendo o paralelo agora com o teu trabalho, é justamente o que foi pedido, né, para que você fizesse. E, embora você vá ter aí um grande potencial de recuperação desses moldes e da garantia de que dentro do controle estatístico dos graus de tolerância, eles vão estar muito mais próximos ao que se espera de conformidade, obviamente ainda haverá erros, porque é impossível você ter uma máquina de Carnot dentro de um processo, 100% de aproveitamento. O que resta para mim muito claro, se você puder voltar naquele slide que você coloca os parâmetros em curvas gaussianas, né, de distribuição, é que esse daí, exatamente, esse daí, é que, cara, você traz uma contribuição tão forte do ponto de vista de manutenção preditiva em embarcar sensor e de Big Data, que você vai dar para o teu gestor tantas possibilidades de tomada de decisão que esse cara ainda nem sabe essas opções. Imagina que ele pode começar a perceber a correlação entre se eu estou tendo oscilação de temperatura, qual é o problema que isso vai dar no meu molde. Assim, não que isso não exista nas empresas que fazem a gestão dos próprios moldes. Porém, quando o molde está incomodado, fica como um cachorro, fica esquecido. Fica esquecido esse molde. Pois é. Porque não é por exemplo, não é da empresa que está produzindo, é de outra pessoa, então eles não vão dar tanta atenção como dão para os próprios moldes. Isso é uma solução mais para tipo, uma tornozeleira eletrônica. Então, assim, essa contribuição aqui, absolutamente fantástica. E veja, mais uma vez, eu costumo dizer para eles, por isso que eu trabalho muito com eles, qual é o seu curso? Eu me graduei em engenharia de produção. Pronto. Pois é, por isso que eu insisto tanto a eles para trabalhar com programação embarcada, com eletrotécnica, porque é isso daqui que vai fazer o mercado. E eu fico muito feliz que um jovem engenheiro como você já esteja com isso aí a pleno vapor. Cara, que felicidade ver um trabalho como o seu. Não sou nem seu professor, mas só de ver, me sinto extremamente feliz por ter alguém que desenvolveu coisas que eu desenvolvo aqui no meu laboratório e que, pô, botou no mercado. Isso é o que é o mais importante. Já patenteou, naturalmente, viu? Né? Já patenteou. Começou em 2018 isso. Enfrentamos o corte de custo com a pandemia. Foi para 2 empresas diferentes. E agora sim, depois de 3 anos, o primeiro rascunho dessa solução, ela está no mercado agora. Pois é. É o que eu digo a eles. A gente desenvolve nossos produtos no P5 ou no P6, no meio do curso de engenharia de produção. E é o tempo que você levou, é o tempo que eles têm para se formar e para ter o produto lá, mínimo viável. É um processo que é um processo lento e doloroso. Você passou por isso. Então, cara, de novo, parabéns pelo teu trabalho. A contribuição é fantástica. Eu espero que você tenha muito êxito e que você sempre esteja conosco aqui trazendo essas suas soluções, porque é disso que nós precisamos. Gente nova, trazendo coisas novas. Cara, eu estou muito feliz pelo que eu vi aqui. Muito feliz de verdade. Muito obrigado. Vamos ao próximo trabalho. Gestão da qualidade em empresa prestadora de serviços na área de consultoria, assessoria e marketing digital. O Matheus, Gustavo, Samuel, Maria Cristina e Maria Gabriela. Estes se encontram presentes. Não, né? Então, também, por certo, como são os autores do próximo trabalho também, esses também não estão aqui. De toda maneira, novamente, eu tenho a diferente. É o Tiago Henrique Nogueira, processo de desenvolvimento de produto e gestão da inovação no setor eletroeletrônico, um bafômetro portátil para smartphone. Esse pessoal está aqui? Também não. Próximo trabalho, produtividade da alvenaria de vedação convencional. Uma análise da mão de obra na construção de uma escola no município de Feira Nova, em Pernambuco. Da Nina e do, eu não sei se eu vou ler o nome corretamente, Reuri. Esse está presente? Também não.
Então, encerramos a nossa sessão temática 2, pessoal. Os últimos 3 trabalhos não estão aqui. Eu vou só esperar até às 17 horas, mas, em princípio, nós, com o trabalho do Tiago, aliás, o belíssimo trabalho do Tiago, nós estamos aqui encerrando. Eu vou só esperar até às 17 horas para ver se algum desses autores aparece, tá certo? Se quiserem permanecer aqui, sejam bem-vindos. Caso contrário, podem voltar e descansar, porque às 19 horas nós temos a abertura do CIMEP pelo Event 3. Entre na nossa plataforma do Event 3. Lembrando que às 21h30 nós teremos ainda uma live que nós contratamos com um cantor internacional para que o dia de hoje seja marcado não só pelas apresentações e início oficial do CIMEP, mas também por ter uma apresentação musical, né, para que vocês curtam um pouco aí de suas casas, no conforto de suas casas. Amanhã nós continuamos o CIMEP com o mini curso de inteligência artificial aplicada ao Excel. Pela manhã tem a visita técnica também. Durante a tarde, as palestras aí, hoje tivemos a palestra internacional da professora Tereza, da Universidade do Minho. Do Minho não, do Porto. Amanhã nós temos o grande Paulo Guinato, professor Romulo, aliás, Tiago, eu recomendo que você esteja presente na palestra do professor Romulo amanhã às 13 horas, que é o professor que trabalha coordenando junto comigo os nossos 3 laboratórios, o de gestão de automação, o de engenharia de trabalho e de gestão de operações de produção. A palestra dele é sobre tecnologia de 4.0 e aplicações. Alguns de nossos protótipos vão estar lá para vocês verem, tá? E aí nós continuamos o resto da tarde com essa programação, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos, tenham um bom descanso, espero vê-los novamente às 19 horas para a abertura do CIMEP.